que as bruxas foram tão perseguidas na Idade Média? Porque eram pessoas rebeldes, revolucionárias, que elas punham o questionamento. Isso está certo? Você acha que uma pessoa deve ser definida pela roupa que ela veste? Pelo órgão sexual que ela tem? Se ela quer, e se ela se sente mulher, ela vai ser mulher. Imagina isso na Idade Média. Exatamente. Tem aqueles memes, né? Ah, olha, eu sei fazer um chazinho aqui para curar essa dor de barriga. Ah, sabe? Aí já acende o isqueiro, né? Fogueira, né? Tem o pessoal que faz esses memes na internet. Porque isso também foi... A Idade Média foi uma época também que a universidade estava sendo criada, né? A academia estava sendo criada. E aí, quem estudava nessa academia eram homens. Mas o conhecimento de curas e de ervas estavam na mão de quem? Mulheres. Das mulheres. E isso incomodava profundamente esses homens. O que elas estão fazendo ali que elas estão curando dor de barriga, dor de cabeça? Tanto que no Martelo das Feiticeiras existe uma parte desse livro que ele fala assim: nunca confie em uma pessoa, ele não põe mulher, ele põe pessoa. Nunca confie em uma pessoa que cura sem ter estudado. Ué, mas a mulher não podia estudar? Era proibido a mulher? Na época da Idade Média era só homem. Era só homens que estudavam. Então, a mulher ela foi silenciada no processo de cura que tinha. E é esse momento da Idade Média, Tânia, que a gente chama, não sei se isso é o correto ou vulgar, mas vulgarmente falando, da caça às bruxas? Isso, a Idade das Trevas, caça às bruxas. Idade das Trevas. É um nome muito bonito, ficcional, assim, mas ele, quando a gente fala Idade das Trevas, foi muito ruim mesmo, né? Foi a questão de trevas mesmo, porque foi a época que o conhecimento foi abafado, que a literatura passava por uma ditadura muito grande, porque tudo passava pela igreja. Os livros que eram editados tinham que ter autorização do Papa. E era a Igreja Católica. A Igreja Católica. A grande maioria foi a Igreja Católica. Quando a gente fala de Inquisição, quando a gente fala da Idade Média, a gente está falando da Inquisição. Da Inquisição e a gente está falando da Igreja Católica. Tanto que o Santa Papa... Inquisição também, isso, né? Santa Inquisição, que de santa ela não tinha nada, né? Então, tanto que o João Paulo II, ele, no papato dele, ele pediu desculpa, né? Teve isso, é verdade. Ele pediu desculpa pelas inúmeras mortes causadas na Inquisição. Cara, Tânia, que barbaridade, né? No sentido de bárbaro, de horrível. Horrível. De caçar as pessoas em nome de uma fé da igreja e matar essas pessoas. Exatamente. A maioria eram mulheres que eram mortas nessa época? Em algumas partes, sim, mas não foram só mulheres. Por exemplo, tem relatos que no Brasil não teve Tribunal do Santo Ofício estipulado no Brasil. As pessoas acusadas de bruxaria no Brasil, que foram a grande maioria os nativos da terra, os pajés, os indígenas, eram deportados para Portugal. Porque em Portugal teve o Tribunal do Santo Ofício. O que é o Tribunal do Santo Ofício? O Tribunal do Santo Ofício é que nenhuma bruxa poderia ser condenada e morta sem antes passar por um julgamento. Um crivo da igreja? É um crivo da igreja. Não, e se ela for pro crivo da igreja, com certeza ela vai ser morta. Exatamente, mas eles tinham esse discurso. Que era um discurso um pouquinho mais moralista ali. Para dar uma quebrada, assim. Não é tão ruim assim, gente. Ainda vamos fazer um julgamento. Isso. Pode matar. Pode ser que essa pessoa seja inocente. Mas ninguém que foi deportado para Portugal tem história da volta dessa pessoa ou da liberdade dessa pessoa. Caramba, Tânia. E qual era... aquele tipo de morte que a gente vê nos filmes e nos livros, era verdade? Da fogueira? Fogueira, enforcamento, enforcamento e afocamento. Afogamento. Eles chocavam. No Martelo das Feiticeiras... Martelo das Feiticeiras é um livro? É um livro. Quero ler. O Martelo das Feiticeiras é o manual do inquisitor.
Nesse livro, eles descrevem como que eram feitos para você descobrir se a pessoa era uma bruxa ou não. E como que eles falavam? Aí tem uma história que eu acho muito bizarra, que é o seguinte: eles pegavam a mulher, amarravam as pernas e os braços nas costas dessa pessoa, né, para trás. Perna e braço para trás? Perna e braço para trás. E chocavam no rio. Se essa pessoa apoiasse, era o demônio que tinha chutado essa pessoa a apoiar. Então, tinha que pegar essa pessoa, tirar e ela morria na fogueira. Era como se o demônio tivesse ajudado a pessoa. Exatamente, porque não tá para você apoiar com a perna e os braços para trás. Então, se você apoiasse, era o demônio que estava te chutando. Então, estava confirmado que você tinha um pacto com o demônio. Então, você morria na fogueira. Se você não apoiasse, foi um erro de julgamento e você era inocente. Aí, mas você morre. Mas você morria de qualquer jeito. Gente, que desculpa pra matar a galera. Não é um que absurdo? É um absurdo. Tem um outro pedaço desse mesmo livro que fala o seguinte, que para provar que uma mulher era bruxa, para provar que uma mulher não era bruxa, ela tinha que pesar menos que um ganso. Pesar menos que um ganso? É. Aí Ser mais magra que o ganso. Ser mais magra que o ganso. Aí eles faziam uma balança. De um lado, tu punha a mulher que estava sendo acusada de bruxaria e do outro, o ganso. Meu, eu já estava morta, né? Eu peso pelo menos uns 10 gansos. Eu também peso uns 15 gansos. Gente, que absurdo. Mas de onde eles tiravam essa... Ah, sei da lá. cabeça deles. Eu acho que eles estavam assim, aí começavam a inventar as coisas. Eu não sei. A mulher tinha que ser magra, mais magra que um ganso. Aí se ela pesasse mais que o ganso, morta. Morta, porque a mulher não podia mexer com erva. E nessa época, tem assim, né? Não podia haver divórcio, não tinha divórcio. Até hoje, na Igreja Católica... É muito difícil. É muito difícil. Assim, a igreja aceitar, né? Aceitar o divórcio. Então, por exemplo, o seu marido, ele se apaixonou por outra pessoa. Aí ele ia na igreja e falava para o padre: olha, padre, a minha mulher é uma bruxa. Aí o padre falava assim: não, a sua mulher é uma devota. Ele falava: não, tem umas coisas estranhas em casa. Tem umas teias de aranha, tem uns faços, tem algumas coisas lá diabólicas. E aí o padre chegava na casa dessa mulher com um filtro e falava assim: você vai tomar essa água. Se você morrer, significa que você é uma bruxa. Se você sobreviver, significa que você não é uma bruxa. Só que já tinha feito um acordo financeiro por trás que prometeu para esse padre um pedaço de terreno, uma casa, alguma coisa assim. Um acordo entre o marido e o padre. O marido e o padre. E aquele líquido normalmente era um veneno. A mulher tomava, morria, esse marido ficava livre dessa bruxa e podia casar de novo. Dessa bruxa não, né? Ficava livre da esposa que não era nem bruxa, que ele inventou. Tanto que tem um filme, né, são As Bruxas de Salem, que retrata muito bem isso, né? Como que a manipulação social foi criada e se morreu mais de 60 pessoas acusadas de bruxaria e elas nem envolvidas com bruxarias eram. Em Salem, Em Salem. Estados Unidos, né? Exatamente. Eu quero muito... O ano passado eu ia para lá para visitar Salem, mas não consegui meu visto ainda. Eles não querem que eu vá. E eu não consegui ir, mas eu quero ir. Em Salem também tem isso, então, de bruxas queimadas. Não tem uma coisa assim? Foram 62 bruxas que foram queimadas, afogadas, mortas por um grupo de adolescente que começou a acusar. Elas falavam que recebiam um espírito e elas acusavam as mulheres de bruxaria. Um adolescente? Malditos, do nada. Na realidade não é bem do nada, né? Existia realmente uma feiticeira e essa feiticeira começou a ensinar essas meninas
E conta a história, não sei se isso não se sabe se é verdade ou não, uma dessas meninas gostava do marido de uma outra mulher. E o marido, ela queria que a mulher desse homem morresse para ela ficar com esse marido. E foi aí que começou a trama para acusar. Aí todo mundo que ia contra essa menina falava, não, essa menina, ela é mentirosa. Essa menina fazia lá um teatro, que ela estava recebendo um espírito, e acusava aquela, não, ela é que está possuída. Gente, tem todo um caso ali de... Tem. Virou filme, virou livros. Caramba. E aí eram mortas também porque eram bruxas e tal, e também porque uma Mas que... coitadas, todo mundo que foi morto ali, eu acho que ninguém mesmo era envolvido com bruxaria. Eu ouvi uma vez não sei se você sabe dessa história, mas parece que tinha até a filha, não sei, de um prefeito, alguma coisa que estava no meio ali e que ele manda, não sei se primeiro ele manda matar algumas, depois manda parar porque ficou sabendo que a filha estava no meio, alguma coisa nesse sentido. Mas lá em Salem tem até a sepultura dessas pessoas, né? Tem as sepulturas. Já foi pra lá, não? Não, ainda não. Eu também quero ir um dia pra Eu ver, quero... pra ver como é que é de perto. Lá em Salem eles construíram um Ouija, que é esse tabuleiro aqui, enorme, para ser o maior do mundo, para entrar no Guinness. Olha! Assim. É enorme, muito grande, tamanho do estádio de futebol. Eles construíram um. Eu queria muito visitar para ficar em cima desse tabuleiro. Eu amo Ouija. Eu acho incrível a ideia do se conversar com os mortos. As bruxas têm essa prática de conversa com os mortos ou não? Tem algumas que tem algumas que não. Eu acho que, assim, se um ser que já passou deste plano precisa me mandar alguma mensagem, que me mande por sonho. Tá. Eu não vou encher os patofatos dessa pessoa para vir aqui falar comigo. Porque eu acho que quem já fez a missão dela neste plano não deveria continuar nesse plano, deveria evoluir em outros planos que existem. Não ficar aqui voltando. Exatamente. Né? E eu tenho muito assim receio dos obsessores vivos. Porque que é os que podem realmente fazer o mal, né? É que as pessoas, elas amam tanto a pessoa que já partiu e que já terminou a sua missão aqui, e elas ficam como obsessoras. Eu queria tanto que fulano estivesse aqui comigo, eu queria tanto falar com fulano, eu queria tanto que fulano... que ele se torna um obsessor. Esse espírito quer evoluir, quer ir para outras esferas. E as pessoas assim, não, vem cá, fica comigo. Deixa essa alma evoluir, ela já cumpriu a fita dela aqui. Verdade, obsessor vivo. Acho que eu nunca parei para pensar nisso. Verdade, de alguém que está aqui vivo, querendo a outra, ficando, cadê a pessoa que morreu? E segurando o espírito. Exatamente.